Então, pessoal, continuando. Nós vimos que a arrecadação total de impostos per capita no Brasil foi, em 2018, R$ 900 por mês por cidadão, mais ou menos, né? E nós vimos que mais de um terço disso é gasto no sistema previdenciário e tudo nas transferências, como a gente chama na economia, que é tudo que o governo arrecada e imediatamente paga em dinheiro para o cidadão. E principalmente as aposentadorias é a maior parte desses gastos, vai mais de um terço arrecadado, né? E agora nós vamos ver quanto que a gente gasta no restante, onde que a gente gasta. Bom, R$ 130 desses 900 a gente gasta com o sistema de educação, né? Educação pública. R$ 130 por mês por cidadão, a gente tem até o ensino médio para todos os brasileiros e tem algumas universidades públicas, né? Bom, será que isso é o suficiente para fazer educação de qualidade? Segundo a OCDE, que é a Organização dos Países Ricos, que faz estudos econômicos, gastos, né, públicos e tal, ela considera que para tu conseguir educação de qualidade, tu precisa gastar no mínimo R$ 300 por mês por cidadão, né? E nós gastamos 130. Eu não mostrei aqui, mas nessa pizza dos gastos 900, a educação é esse azul mais escuro aqui, R$ 130. Então nós gastamos menos da metade do que o OCDE diz que é o mínimo que tu precisa gastar se tu quiser fazer educação pública de qualidade. Então é por isso que a gente não consegue fazer educação pública de qualidade. Quanto que gasta, por exemplo, os Estados Unidos? Os Estados Unidos gastam R$ 500 por mês por cidadão e a Europa gasta R$ 500 por mês por cidadão. Por isso lá eles têm educação pública de qualidade, né? E isso que o ensino superior nesses países, na ampla maioria dos países, não é público. Eles gastam para fazer o fundamental e o médio R$ 500 por mês por cidadão. Por falar em ensino público, no Brasil nós temos algumas universidades públicas como a URGS aqui de Porto Alegre, a USP e a UNB, e temos aqui 5 universidades que estão entre as 500 melhores do mundo. Como que a gente consegue fazer educação de qualidade no ensino superior e não consegue no ensino fundamental e médio? É porque os professores ganham muito melhor no ensino superior, enquanto que o professor do ensino fundamental e médio não ganha bem, então a gente não consegue qualidade, ou seja, para te conseguir qualidade tu tem que gastar mais. No passado, o ensino fundamental e médio no Brasil era de qualidade, né? Só que ele atendia uma minoria da população. Quando o Brasil resolveu estender a todos a educação até o nível médio, ele não conseguiu manter a qualidade. Por quê? Porque nós gastamos muito pouco. Imagina assim, um professor ganha R$ 1.000, R$ 2.000 ou R$ 3.000, né? Um professor do ensino fundamental e médio. Evidente que tu não consegue qualidade. Se tu pagasse 10 mil por mês, por exemplo, tu conseguiria qualidade. Então quando alguém diz no Brasil assim, educação, 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 como tem muita gente que fala, né? O negócio é educação, temos que investir em educação. Elas têm que entender que tu investir em educação não é só falar, tu tem que pagar, tu tem que estar preparado para gastar mais. E de onde que tu vai tirar nessa pizza? De onde que tu vai tirar? Se a maior parte é previdência, depois tem educação e agora tem esse outro amarelo que eu vou falar, esse meio esverdeado amarelo aqui é a saúde, uma coisa que está muito em voga hoje, né? Nós gastamos R$ 120 por mês por cidadão em saúde, né? Nós conseguimos fazer milagres com esse valor, sabe por quê? Imagina assim, os Estados Unidos não têm saúde pública, universal. Mesmo assim ele gasta R$ 700 por mês por cidadão, mais do que isso. 700 é números de 2012. 2018 aumentou com certeza. E o cidadão americano não tem saúde pública, né? Isso é gasto com laboratórios e outras coisas. Enquanto que o Brasil gasta 120 e consegue ter o SUS. A Inglaterra, por exemplo, tem um sistema de saúde equivalente ao SUS, mas de melhor qualidade que o nosso. Só que ela gasta R$ 800 por mês por cidadão do Reino Unido para ter o sistema de saúde, enquanto que a gente gasta 120.
A Noruega, por exemplo, ela gasta mais de R$ 1.000 por mês por cidadão no seu sistema de saúde. Ou seja, ela gasta mais do que toda a arrecadação per capita do Brasil, que é 900, ela gasta 1.000, 1.200 por mês por cidadão da Noruega. Então, quando você compara Brasil com Noruega, não tem cabimento essa comparação. Nós conseguimos fazer um sistema de saúde universal para todos os brasileiros, que não é a que a gente gostaria, evidente. Por quê? Porque a gente gasta muito pouco. E por quê também? Porque a saúde é uma coisa cara. Os remédios são caros, o hospital é caro, o laboratório é caro, as últimas descobertas da medicina são caras para trazer. Mesmo assim, nós conseguimos um sistema razoável no Brasil. Por que nós conseguimos, pessoal? Porque nós brasileiros, ao contrário do que nós dizemos, nós somos competentes. O médico brasileiro, por exemplo, ele se vira nos 30, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, enquanto ele atende vários ao mesmo tempo, ou então em período muito curto de tempo. A gente se queixa, só ficou 15 minutos, mas o que interessa é se o médico consegue diagnosticar e consegue te atender. E no Brasil, você consegue isso. Então, em vez de dizer que nós somos incompetentes, nós somos competentes, porque no primeiro mundo não é bem assim. Sabe? Um profissional só faz uma coisa, outro só faz outra coisa, e a jornada de trabalho lá é menor, e eles ganham muito mais. E então nós conseguimos devolver muito mais com menos dinheiro. Certo? No passado, como é que era o sistema de saúde brasileiro? A maioria não tinha acesso, e a maioria das pessoas morriam em casa sem ter condições de ir para um hospital, sabe? A maioria das pessoas guardavam um dinheirinho, ficavam doentes, no fim da vida gastavam tudo e não conseguiam, até porque não tem como conseguir, né, pessoal? Ninguém foge da morte. Então, quando alguém fica doente, o que ele quer é viver. E ele não interessa quanto o Estado vai gastar, ele quer que o Estado atenda a ele. Então, é caro isso, né? E mesmo assim não tem solução. Se tu for o maior milionário do mundo, só tem uma coisa que tu não vai conseguir, que é viver eternamente. E no final da vida é caro para manter uma pessoa viva. Quanto mais velho, mais difícil, né? Hoje nós estamos vivendo essa crise do coronavírus. Então a gente está vendo o que é um sistema de saúde, como ele é importante e como seria importante investir mais no SUS. Agora eu quero que vocês me digam onde que nós vamos tirar, porque isso aqui é educação e nós gastamos pouco, isso aqui é a previdência, nós gastamos pouco, isso aqui é a saúde, nós gastamos pouco. E esse laranjinha é a segurança, que nós gastamos de segurança R$ 30 por mês por cidadão em 2018, ou seja, é muito pouco para ter um sistema de segurança 24 horas em todo o país. Muito bem. O que sobrou? Sobrou esse azul mais claro, que é os outros. Que os outros todos que eu não falei dá R$ 280 por mês por cidadão. Só que veja bem, desses 280, o Poder Judiciário gasta 40. Poder Judiciário, que presta um serviço importante. O Ministério Público, mais 20, que também presta um serviço importante. O Legislativo, que é as câmaras de vereadores municipais, assembleias estaduais, o Parlamento Federal, com tudo, com a Câmara, com o Senado. Tudo isso junto gasta R$ 15 por mês por cidadão em 2018. Em infraestrutura, nós gastamos R$ 70 por mês por cidadão. Sabe o que é infraestrutura? Estradas, ruas, praças, né? Sistema de esgoto, sistema de saneamento. Tudo isso nós gastamos R$ 70 por mês por cidadão. É pouquíssimo, pessoal, pouquíssimo. No primeiro mundo eles gastam 10, 20 vezes mais. Gastaram para construir sua grande estrutura ferroviária, rodoviária, pavimentação, esgoto, gastam mensalmente uma fortuna para mantê-las, porque não adianta só construí-las, tem que mantê-las. Nós gastamos muito pouco, por isso que nós temos estradas ruins, por isso que uma boa parte da população no Brasil não tem esgoto, não tem saneamento, não tem ruas pavimentadas. Você sabe o que é morar numa rua que não tem pavimentação e que o esgoto corre a céu aberto? Uma grande parte da população brasileira vive assim, e uma parte ainda não tem nem água encanada, certo? Muito bem. E aí depois ainda tem Fazenda, Secretarias de Fazenda, Receita Federal, Tesouro Nacional,
procuradorias, PGS dos estados, PGE federal, então o equivalente gasta mais R$35 por mês por cidadão. Sobra quanto de tudo? R$100 por mês por cidadão, tirado tudo isso. Isso são as outras coisas que eu não falei, tipo assim, todas as outras secretarias, todos os outros ministérios, como Indústria e Comércio, Agricultura, além do mais, poderes executivos, né, prefeitos, governadores, presidente da República, com todos os seus gastos, né, os gastos com política, que também são importantes, aquela verba, né, que hoje é pública, que é necessária, na minha opinião, porque é preciso que alguém possa se candidatar, ele não vai botar o dinheiro dele, senão só rico que pode concorrer, enfim. Se gasta com política também, mas não é grande coisa que se gasta. Bom, outros serviços como iluminação pública, como coleta de lixo e uma série de outros serviços aqui que eu não vou saber dizer, mas todos os outros é R$100 por mês por cidadão. De modo que aqui, ó, pessoal, consumimos os R$900 por mês por cidadão aqui, certo? Que são super necessários. E aí eu pergunto no final, onde está o imenso desperdício e a imensa corrupção dentro dessa pizza? Bom, se existe corrupção aqui, ela está diluída no meio de tudo isso. Então, no próximo vídeo, eu quero discutir corrupção, que é uma conversa que eu já adianto, que não é para criança, tem que ser adulto para poder discutir corrupção. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.